Ficamos presos no provador. Eu não devia ter sentido nada, mas... senti. Ele tentou fugir de mim durante semanas, até não conseguir mais. Quando finalmente confessou a verdade, menos chovia em Lisboa. E eu já não era a mesma. Eu nunca gostei particularmente do turno da noite. Havia sempre qualquer coisa no silêncio do centro comercial, depois das 10. O som constante do ar-condicionado, o brilho artificial das luzes brancas, a refutar-me-sei no chão demasiado limpo, e aquela sensação estranha de que eu era a única pessoa viva dentro de um aquário gigante. Ninguém olhava para mim, ninguém precisava que eu sorrisse, ninguém fazia perguntas. Eu limitava-me a dobrar peças de roupa que muitas vezes seriam desdobradas 10 minutos depois por alguém que precisava de se ver ao espelho, antes de decidir quem queria ser naquele dia. Era simples, era previsível e, por alguma razão, deixava-me tranquila, até aquela noite. Estava a alinhar uma fileira de camisolas, tons neutros, daqueles que se vendem sempre, independentemente da estação. Quando ouvi o som suave da porta automática abrir-se, levantei a cabeça, esperando ver um cliente perdido ou um casal a discutir sobre tamanhos. Mas quando vi, o meu corpo inteiro ficou imóvel. Era ele, o dono da marca. O homem que de vez em quando surgia nas newsletters internas como se fosse uma figura mitológica. Um fantasma elegante que raramente aparecia em público e que, quando o fazia, parecia sempre demasiado distante para pertencer ao mesmo mundo que nós. Ele entrou com uma calma quase ensaiada, a postura impecável, o andar firme mas lento, o olhar atento que não saltava de objeto em objeto. Observava, como se precisasse de absorver o espaço antes de o ocupar. Não olhou para mim de imediato, e por algum motivo isso fez-me sentir ainda mais pequena no meio daquele mar de cabides, quando finalmente os olhos dele encontraram os meus. Tive a sensação estranha de que tinha acabado de ser apanhada a fazer algo errado, apesar de eu não estar a fazer absolutamente nada. "Estás no turno da noite?" perguntou ele, com uma voz grave, baixa, mas surpreendentemente suave. "Sim, estou", respondi, quase num sussurro. Ele acenou ligeiramente com a cabeça e continuou a caminhar pelo espaço. Passou a mão por um casaco, ajeitou a manga de uma camisa no manequim. Deteve-se durante longos segundos diante de um espelho largo. A forma como ele tocava nas coisas não era a de um gestor a inspecionar uma loja. Era mais pessoal, como se estivesse à procura de algo que não sabia nomear. Depois, seguiu para o fundo da loja, a zona dos provadores. Durante um momento, fiquei parada incapaz de decidir se deveria segui-lo ou fingir que não o tinha visto ir para ali. Mas antes que pudesse pensar demasiado, ele virou-se e disse: "Podes vir comigo? Quero ver como estão os espelhos e as portas." Senti o estômago apertar-se. Não por medo dele, mas pelo desconforto que sempre me invadia quando ficava demasiado perto de alguém que eu não conseguia compreender. Caminhei até os provadores, mantendo uma distância considerada respeitosa, mas, mesmo assim, parecia que cada passo deixava o ar mais pesado. Aquele espaço tinha um silêncio próprio. As luzes eram mais quentes, quase douradas, e o chão era revestido a madeira, o que abafava os passos e tornava tudo mais íntimo, como se estivéssemos numa divisão privada que não pertencia ao restante da loja. Ele entrou num dos provadores, e eu fiquei junto à cortina, com uma mão no bolso do avental, como se isso pudesse impedir o meu coração de bater tão depressa. Ele tocou na parede, puxou a cortina, abriu e fechou a porta deslize. Depois disse: "Às vezes isto fica preso." "Não fica." "Fica", respondi. "Às vezes o sensor falha e a porta bloqueia." "Vou testar." Ele fechou a porta. Clique. Um som pequeno, quase insignificante, mas que fez o meu corpo inteiro gelar. Coloquei a mão no puxador. Nada. Tentei outra vez. Continua trancado. A porta não abre. Murmurei, sentindo a temperatura da sala subir. "É automática", disse ele. "Tranquilo demais. O sistema fecha tudo às 22, para evitar entradas fora de horas." Olhei para o relógio do meu telemóvel. "Las 10:01 de la noche, abre como só pelo exterior. Então nós temos de esperar pelo segurança." A minha garganta secou. O espaço parecia diminuir centímetros a cada segundo. O ar parecia mais quente, mais próximo da pele.
Ele deu um passo atrás para me analisar melhor, e só nesse movimento percebi quão perto estávamos um do outro. O provador era confortável para uma pessoa, para duas. Já era outra história. Estás a respirar muito pouco, disse ele, sem ironia. Apenas constatação. Não estou, menti. Estás. Desde que a porta fechou, afastei o olhar, procurando alguma âncora, algum detalhe qualquer, que me devolvesse o controle. Ele, contudo, aproximou-se um pouco. Não demasiado, só o suficiente para que eu percebesse que ele me estava a observar com uma curiosidade inesperada. Se continuas assim, murmurou, eu também deixo de conseguir respirar. O meu coração parou por um segundo, depois disparou. Virei-me para o lado oposto, como se isso me pudesse proteger daquele gênero de frase que não devia ter qualquer efeito. Mas teve um efeito tão forte que me fez perder a sensação dos dedos. Ele encostou-se à parede, cruzando os braços, mas sem desviar o olhar de mim. Eu não devia estar aqui, disse quase para si mesmo. Mas precisava de vir hoje. Por quê? Perguntei, baixinho, sem saber por que queria tanto saber. Porque aqui, ele olhou à volta, para o pequeno espaço dourado. Não preciso de fingir que tenho todas as respostas. Aquela frase acertou-me de uma forma que eu não esperava. Era estranho como alguém tão distante podia, em 2 segundos, parecer tão humano. Olhei para o espelho. No reflexo, parecíamos ainda mais próximos, como se o espelho empurrasse as nossas imagens uma contra a outra. Ele percebeu que eu estava a observar o reflexo e disse, curioso, não é? No espelho parece sempre que estamos mais perto do que realmente estamos. Eu tive de desviar os olhos. A proximidade no reflexo era demasiado. Ele perguntou, com aquela voz que parecia saber sempre a resposta antes de fazer a pergunta. Estás com medo? Não, respondi depressa. Demasiado depressa? Estás, disse ele. Mas não com arrogância, menos com uma espécie de entendimento silencioso. N. O de mim. Do que sentes quando estás demasiado perto. Senti as bochechas aquecerem. O meu silêncio deve ter sido suficiente para confirmar tudo o que eu não disse. Passaram-se segundos longos. Depois ouvimos passos do lado de fora. O ruído metálico de chaves. A porta deslizou, abrindo-se de repente, inundando o pequeno quadrado de luz com o ar de fora. O segurança murmurou desculpas. Eu saí primeiro, talvez demasiado depressa, quase tropeçando na minha pressa em recuperar espaço e ar. E tudo aquilo que eu tinha perdido naquele provador. Mas antes de me afastar demasiado, ouvi a voz dele. Ei, virei-me devagar. Ele estava ainda dentro do provador, a mão no batente da porta, como se o espaço o tivesse prendido de alguma forma que não era física. Já estás a respirar, disse, com um sorriso quase imperceptível. Ainda bem, eu tentei sorrir de volta. Não sei se consegui. Eu comecei, sem saber o que queria dizer. Obrigada por manter a calma. Ele inclinou a cabeça, um brilho suave nos olhos. Eu não estava calmo, respondeu. O meu peito apertou. Ele acrescentou, numa voz ainda mais baixa, mas tentei. Por tua causa. Fiquei ali parada por um momento, com a sensação absurda de que aquele minuto, menos aquele único minuto, tinha mudado alguma coisa que eu ainda não entendia. Depois virei costas e continuei a andar, sem fazer ideia de como, ou por quê, mas certa de que não iria esquecer o som da porta fechar, o eco da respiração contida, nem a forma como ele me olhou naquele reflexo apertado de luz dourada. E, de alguma forma estranhamente inquietante, sabia que ele também não ia esquecer. Na manhã seguinte, quando acordei, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o provador, o som da porta a fechar, o brilho dourado das luzes, a respiração que não conseguia controlar, e a forma como ele me disse, com aquela serenidade que não parecia real, se continuas assim, eu também deixo de conseguir respirar. Eu nunca fui do gênero de acordar a pensar em homens, muito menos em homens como ele, pessoas que vivem num mundo onde tudo é de vidro polido, decisões importantes, vozes firmes, salas de reuniões com vista para cidades inteiras. Eu vivia na ponta oposta desse espectro. Contratos temporários, turnos incertos, pequenos sonhos metidos em caixas de sapatos debaixo da cama. Entre nós existiam paredes, andares e vidas que não se tocavam. Mas naquela manhã, tocaram. Vesti o uniforme sem olhar ao espelho. Saí de casa com mais pressa do que o habitual. Apanhei o metro. Entrei na loja. Tudo igual, tudo exatamente igual. Mas dentro de mim, nada estava igual.
SNOBMA, a supervisora junto-nos, no centro da loja, para o briefing diário. Era sempre o mesmo discurso. Arrumações, reposição, atenção ao cliente. Mas ela estava nervosa menos, e não era do tipo que ficava nervosa. Olhava para o relógio de 5 em 5 segundos. Até que disse: "O CEO, vem cá outra vez hoje." O coração bateu-me tão alto que pensei que alguém ao lado poderia ouvir. Ele quer verificar o layout antes da apresentação da nova coleção. O meu estômago apertou-se. Sentia a pele aquecer. Não sei se era medo ou expectativa ou qualquer coisa que não tinha nome ainda, mas era forte demais para ser ignorado. Tentei disfarçar. Olhei para as mãos, ajeitei uma pilha de t-shirts que já estava perfeita. Qualquer coisa para parecer normal. O turno da manhã foi estranho. A loja estava cheia, mas eu só conseguia ouvir o eco da noite anterior. Cada vez que uma porta batia, parecia o som do provador a fechar outra vez. Cada vez que alguém falava mais baixo, parecia a voz dele no espaço apertado. E quando deram 11 horas em ponto, ele entrou. E de repente, tudo ficou silencioso outra vez. Não era o silêncio literal, menos as pessoas continuavam a falar. As máquinas registradoras continuavam a apitar. A música ambiente continuava a tocar menos. Mas para mim, tudo se dissolveu numa película fina e translúcida. Eu só conseguia ver a forma como ele caminhava na minha direção. Ele não veio acompanhado. Não trazia assistente, nem tablet, nem telemóvel na mão. Caminhava com a mesma calma da noite anterior, como se aquele espaço fosse uma extensão da respiração dele. Eu engoli, em seco, e desviei o olhar antes de ele chegar, suficientemente perto para perceber o quanto eu estava nervosa. Mas ele parou ao meu lado. "Bom dia", disse ele, como se falar comigo fosse uma continuidade natural das últimas horas. Eu ergui os olhos devagar. "Bom dia. Hale. Dormiste bem?" Perguntou com um tom tão natural que parecia uma pergunta comum. Tive a estranha sensação de que ele estava a testar a minha respiração outra vez. "Mais ou menos", respondi. Antes que o meu cérebro pudesse filtrar a sinceridade, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas completamente diferente dos sorrisos formais que eu tinha visto em fotografias institucionais. "Foi uma noite longa", acrescentou. Eu não sabia se ele estava a falar da noite de trabalho dele, ou da noite no provador. E talvez isso fosse o que o tornava tão desarmante. Ele falava como se nós partilhássemos um segredo, mesmo que não tivéssemos dito nada explícito. Ele deu um pequeno passo para o lado, como se me desse espaço. Mas os olhos não se afastaram dos meus. "Preciso de rever os espelhos e as luzes do fundo outra vez", disse ele. "Podes ir comigo?" O meu coração caiu-me no estômago. De novo. O fundo da loja? A zona dos provadores. Senti os músculos das costas ficarem tensos, como se o meu corpo inteiro tivesse acabado de recordar o ar preso dentro daquele quadrado dourado. Mas acenei, tentando não parecer afetada. "Claro, um poço." Ele virou-se e começou a caminhar. Eu segui atrás, a uma distância que tentava parecer casual, mas o que eu sentia era tudo menos casual. Quando chegamos ao fundo, a luz parecia mais macia, mais quente. Talvez fosse só impressão minha. Talvez fosse porque eu já tinha estado ali com ele, num espaço demasiado pequeno, para duas pessoas que mal se conheciam, mas que de alguma forma não conseguiam ignorar a presença um do outro. Ele parou junto a um dos espelhos. Tocou no canto do vidro como se tivesse a avaliar a textura. Eu fiquei ao lado, com as mãos atrás das costas, para que ele não visse o tremor leve nos dedos. "Sobre ontem", começou ele, num tom inesperadamente baixo. Eu prendi a respiração outra vez, sem querer. "Desculpa se te deixei desconfortável", continuou ele. "Não era minha intenção." Desconfortável, que palavra estranha, quando comparada ao que eu realmente senti. Eu devia ter dito que estava tudo bem, que eu era profissional, que momentos embaraçosos acontecem. Mas a verdade é que não era embaraço. Era outra coisa. Uma coisa que não se diz a um CEO. "Não estive desconfortável", disse Antes de pensar no que estava a admitir, ele virou-se devagar, como se as minhas palavras tivessem peso suficiente para o fazer mudar de direção. Foi tudo o que ele disse. Mas a forma como disse muito. Os olhos dele prenderam-se nos meus durante um segundo demasiado longo. E então ele quebrou o contato visual
menos apenas por um momento, como se também estivesse a tentar recompor-se. O sistema automático foi atualizado hoje de manhã, disse ele, de repente prático. Não deve voltar a prender. Ainda bem, murmurei. Ele olhou para a porta do provador, depois olhou para mim e disse, com uma calma que aquecia mais do que qualquer luz. Mas, se voltasse a acontecer, não seria assim tão mal. O meu peito apertou. Eu abri a boca para responder menos algo. Quale corissa? Mas naquele instante, ouvimos passos apressados. A supervisora apareceu no corredor. Um sorriso tenso preso no rosto do Senhor Duarte. Precisa de ver os coordenados da entrada principal. Ele assentiu. Mas antes de passar por mim, inclinou ligeiramente a cabeça. Aquele gesto mínimo que parecia carregar intenções que eu não compreendia totalmente. E disse, volto já. Quando ele se afastou, o ar pareceu expandir-se outra vez. Eu finalmente inspirei fundo, como se tivesse estado a segurar o fôlego desde a noite anterior. Voltei ao meu trabalho, mas os pensamentos recusavam ficar em silêncio. Tentava concentrar-me nas pilhas de roupa, nos cabides desalinhados, nas etiquetas, em qualquer coisa que mantivesse as mãos ocupadas. Mas cada vez que fechava os olhos por um segundo, eu via a porta do provador. Ouvi aquele clique. Sentia a proximidade dele, a voz baixa, as palavras ditas quase ao meu ouvido. Às vezes, eu tinha medo de estar a interpretar tudo errado, de estar a ver significado onde não havia nenhum, porque ele vivia no outro mundo. E eu vivia no turno da noite. Mas esse receio durou pouco. Quase no final da manhã, voltei a cruzar-me com ele. Não por acidente, mas claramente por escolha dele. Ele caminhou diretamente na minha direção, mesmo havendo outras 20 pessoas na loja que podiam ter respondido à pergunta que ele fez. Preciso de ti no stockroom, disse ele. No stockroom, um espaço ainda mais pequeno do que o provador, com ainda menos gente a passar. O meu coração começou a bater tão alto que me senti ridícula, mas assenti. O stockroom estava frio, com cheiro a papel de embrulho e caixas novas. A porta fechou-se atrás de nós, mas desta vez não soou como um alarme. Soou inevitável. Ele aproximou-se lentamente das prateleiras, tocando numa caixa como se aquilo lhe desse tempo para pensar. Quero confirmar uma coisa, disse ele. Sobre ontem, senti o sangue gelar. Eu não estava preparada. Eu não sabia o que ele ia dizer, ou o que eu seria capaz de ouvir. Ontem, quando estávamos no provador, começou ele, mantendo o olhar na caixa. Tu pareceste afetada. Eu engoli em seco. Eu também. O meu coração parou. Ele levantou finalmente os olhos, fixando-me com uma honestidade tão direta que quase doeu. E preciso de saber se fui só eu. Eu abri os lábios, mas não saiu som. Só Okora, num tum-tom descontrolado. Ele deu um passo na minha direção. A distância entre nós encolheu como se o stockroom tivesse ficado mais pequeno. Fui só eu, repetiu ele, mais baixo. Eu não conseguia responder, mas os meus olhos devem ter dito tudo o que eu não conseguia articular, porque ele inspirou profundamente, num gesto silencioso de alguém que acaba de perceber que atravessou uma linha invisível e não se arrepende. E então, a porta abriu-se de repente a supervisora entrou, ofegante. Desculpem, preciso de um de vocês na zona de caixas. É urgente. Ele endereçou-se num segundo, como se alguém tivesse desligado a corrente que nos aproximava. Eu dei um passo atrás. Ele deu um passo para o lado. Não nos tocamos, mas... quase demais. Eu vou... disse ele, à supervisora, como se nada tivesse acontecido. E saiu. Não olhou para trás. Mas eu sabia menos. Sabia com absoluta certeza que aquilo não tinha terminado ali. Não podia ter terminado. Não depois da forma como ele disse. Preciso de saber se fui só eu, e da forma como eu fiquei sem conseguir negar. No resto desse dia, eu tentei fingir que nada tinha acontecido no stockroom, que ele não tinha dado aquele passo na minha direção, que não tinha dito aquilo menos aquela frase que ficou presa na minha cabeça como uma nota musical que não podia ser calada. Preciso de saber se fui só eu. Eu repeti a frase tantas vezes na minha mente que, quando chegou o intervalo, tive de ir à casa de banho aspirar fundo, como se a água fria no rosto pudesse apagar a memória do olhar dele. Mas nada apagava. Não o reflexo dele no provador. Não o ar preso no stockroom. Não aquela proximidade que parecia ter vida própria. Ainda assim, havia uma regra silenciosa. No turno da tarde,
Éramos duas pessoas normais, uma empregada temporária e um CEO que tinha 1000 coisas mais importantes para fazer do que pensar em mim ou o. Pelo menos, era isso que eu dizia a mim mesma. Mas ele não apareceu no restante da manhã, nem na hora de almoço, nem no início da tarde. E eu, ridiculamente, senti uma pontada estranha, menos como se a ausência dele fosse demasiado notória. A loja estava mais movimentada e, como sempre, a supervisora atirou-me para tudo o que ninguém queria fazer: desmontar expositores, dobrar pilhas impossíveis, repor estoque. Eu fiz tudo mecanicamente, mas a minha cabeça estava longe, tão longe quanto possível. Por volta das 15 horas, alguém disse: o CEO já saiu do edifício. Eu nem devia ter sentido nada, mas senti o estômago afundar-se. E, pior, senti-me furiosa comigo mesma por sentir isso. O resto do turno passou sem nada de especial. Eu saí, exceté, andei devagar até o metro, e o vento frio da noite lisboeta pareceu impelir-me de volta para dentro da minha própria cabeça. A recordação dele vinha com o vento, com o silêncio, com qualquer coisa que eu não sabia definir. Quando cheguei a casa, sentei-me na cama, ainda com a roupa de trabalho, e senti um peso que não vinha dos pés cansados. Algo tinha mudado, e nada do que eu fizesse parecia capaz de voltar atrás. No dia seguinte, cheguei mais cedo. Não porque queria, mas porque não conseguia dormir. A loja estava vazia e silenciosa. Ainda não eram 9 da manhã, e apenas 2 outras colegas tinham chegado. Eu estava a arrumar uns lenços, quando a porta automática se abriu. Eu virei-me, e o coração tropeçou. Era ele. O mesmo casaco escuro. O mesmo andar pausado, mas havia algo diferente. Não sei explicar o que Teresa Miner. Talvez fosse a expressão, ou talvez fosse só eu, a ver significado onde não existia. Ele aproximou-se com a mesma calma habitual, mas não olhou imediatamente para mim. Observou a loja como se estivesse a tomar o pulso ao ambiente. E então, finalmente, os olhos dele encontraram-se com os meus. Havia ali reconhecimento. Havia ali história. Mas havia também outra coisa, menos uma espécie de muralha que não estava presente nos dias anteriores. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondi, numa voz baixa demais para o que eu queria parecer. Ele assentiu, mas não disse mais nada. Não perguntou se eu tinha dormido. Não perguntou se eu estava bem. Não fez qualquer referência ao Stockroom. Era quase como se estivéssemos a recomeçar, mas sem recomeçar de verdade. Eu senti o peito apertar. Ele dirigiu-se ao fundo da loja com a supervisora atrás dele, falando sobre relatórios, arrumações, luzes, datas, números. Não olhou para trás uma única vez. E cada passo dele pareceu impelir-me um pouco mais para longe. No entanto, havia momentos, rápidos, quase imperceptíveis, em que eu sentia o olhar dele a roçar o meu, como se estivesse a verificar se eu ainda estava ali. Mas depois desviava. E isso doía mais do que se nunca tivesse olhado. A hora do almoço. Saí para apanhar ar. Não tinha fome. Precisava apenas de respirar. Sentei-me num banco de madeira do lado de fora do centro comercial e fiquei a ver as pessoas a passar. Quando ouvi passos aproximarem-se, o meu corpo reagiu antes do cérebro. Mas não era ele, era um colega. Estás bem? Perguntou ele, simpático, mas indiscreto. Sim, claro, respondi, com um sorriso artificial. Mas eu sabia que não estava. Quando voltei ao interior, ele estava a falar com a equipa técnica no fundo da loja, a verificar iluminação. Eu passei, como faria com qualquer cliente ou superior, mas por algum motivo que parecia quase cruel, ele não olhou sequer na minha direção. Eu devia ficar aliviada. Devia agradecer. Devia evitar complicações. Mas pela primeira vez em muito tempo, percebi que havia coisas piores do que a proximidade. Uma delas era esta distância nova. No final da tarde, quando a loja já estava mais calma, ele aproximou-se, sem que eu me apercebesse. Quando dei por isso, estava a menos de 2 metros de mim. O coração saltou-me para a garganta. Podes ajudar-me com algo? Perguntou. Formal. A palavra formal bateu-me mais forte do que devia. Sim, claro. Respondi. Ele levou-me até o fundo da loja, mas desta vez não para o provador. Parou na secção de casacos, apontando para um expositor. Preciso que passes estes registros.
para o inventário digital, disse, num tom profissional, neutro. Eu assenti, tentando ignorar o nó que se formava no meu peito. Ele hesitou um segundo, apenas um. Mas eu reparei. Se ontem te deixei desconfortável, começou ele. Eu interrompi, com uma rapidez que nem eu esperava. Não deixaste. Ele pestanejou, surpreendido. Então estamos bem? Perguntou, tentando controlar a expressão. Eu devia dizer que sim, acabar com a conversa, ser neutra, profissional. Mas ouvi-me dizer: não sei. O ar, entre nós, mudou imediatamente. O mundo pareceu estreitar menos como o provador, como o stockroom. Ele aproximou-se ligeiramente, mas não demasiado, apenas o suficiente para eu sentir o calor da presença dele. O que queres dizer com não sei? Perguntou, com a voz baixa, quase num sussurro. Eu respirei fundo. Quero dizer que não sei como agir. Respondi. Ontem não foi normal. Ele cerrou um pouco a mandíbula, como se as minhas palavras tivessem atingido algo sensível. Eu sei, disse. Ele também não foi normal para mim. Os nossos olhos prenderam-se por um segundo demasiado longo. E então, menos claro. Menos alguém chamou por ele, Senhor Duarte. Tem uma chamada urgente. Ele desviou o olhar como se tivesse despertado de um transe e afastou-se de mim depressa demais. E naquele momento, percebi. Ele estava a lutar. Com o quê? Eu não sabia. Com quem? Talvez nem ele soubesse. Mas estava a lutar. Ao final do turno, eu estava a arrumar as últimas peças quando senti um olhar nas minhas costas. Virei-me devagar. Era ele, outra vez. Mas desta vez, não havia neutralidade. Não havia muralha. Não havia formalidade. Havia indecisão. Havia desejo contido. Havia confusão e qualquer coisa parecida com medo. Ele aproximou-se até uma distância que me deixou presa ao chão. E disse apenas: eu não queria que isto ficasse estranho. Eu sorri menos, mas um sorriso triste, involuntário. Já está? Ele pareceu ferido pelas minhas palavras. Mas não precisava de estar, disse ele num tom quase vulnerável. E aí estava o início do conflito. A primeira rachadura verdadeira. A dor pequena, subtil, mas inevitável. Porque a verdade era simples. Ele não podia aproximar-se. E eu não conseguia afastar-me. Quando saí naquela noite, a cidade parecia maior do que nunca. As luzes, mais distantes. O caminho, até casa, mais longo. E tudo dentro de mim, mais apertado no metro. Sentei-me, apoiei a testa no vidro frio e imaginei uma versão de mim que não estivesse presa, entre o que sentia e o que devia sentir. Mas essa versão não existia. E, pela primeira vez, desde que começara aquela história estranha e silenciosa, tive medo do que ainda podia vir. Tive medo, porque sabia que aquilo só estava a começar. Nos dias seguintes, tentei convencer-me de que tudo iria regressar ao normal, de que o que se tinha passado no provador e no stockroom tinha sido apenas um acidente, uma coincidência, um momento sem nome que devia ser esquecido. Tentei dizer a mim mesma que era insensato levar aquilo demasiado a sério. Ele era o Seiyu. Eu era ninguém. Mas todos os dias, a loja parecia viver na sombra de um silêncio estranho. E esse silêncio tinha um nome. Ele, nos 3 dias que se seguiram, ele continuou a aparecer diariamente na loja para verificar detalhes da nova coleção. Mas ao contrário das primeiras vezes, mal olhava na minha direção. Cumprimentava-me com um bom dia polido. Fazia perguntas práticas, distantes, evitava ficar sozinho comigo. E quando isso acontecia por engano, parecia procurar rapidamente uma saída. A primeira vez que ele se afastou mais depressa do que devia, eu disse a mim mesma que era coincidência. A segunda, que estava ocupado. A terceira, que estava tudo bem. A quarta, doeu. Doeu porque eu sabia menos, sentia menos, que aquela distância não era natural. Não era fria, era forçada. Era uma barreira construída à pressa, sem instruções, com material improvisado. E eu sabia por quê. Porque o que tinha acontecido entre nós não devia ter acontecido. Porque ele não devia ter dito aquilo. Porque eu não devia ter sentido aquilo. As regras invisíveis começaram a apertar menos, como se cada olhar furtivo, cada frase incompleta,
Cada desvio de caminho fosse uma lembrança constante de que não devíamos aproximar-nos. Mas isso não impedia a aproximação, só a tornava mais dolorosa. Ao quatodea, percebi que algo estava definitivamente errado. Ele chegou à loja às 9h20, com a mesma postura impecável de sempre. Mas a expressão? Não. A expressão tinha sombras. Havia uma tensão que lhe deixava os ombros rígidos, o olhar mais duro. Ele entrou sem cumprimentar ninguém. Foi direto para a supervisora. Falou com ela em voz baixa. A supervisora acenava, olhava para o chão, mordia o lábio. Depois, ambos desapareceram para o escritório do fundo. Eu tentei continuar a trabalhar, mas o meu coração estava demasiado atento ao ritmo dos passos lá dentro. Quando finalmente saíram, a supervisora vinha atrás dele, a segurar uma prancheta de forma tensa. Ele passou por mim menos, e foi a primeira vez, desde o início de tudo, que nem sequer olhou. Nem um vislumbre, nem um reflexo, nada. O ar saiu-me dos pulmões. Estás bem? Perguntou a Marta, uma colega da secção de homem, ao ver a minha expressão. Estou, respondi, mas a voz saiu fraca. Eu sabia disfarçar quase tudo, mas naquele dia não consegui. A manhã continuou, mas a atmosfera estava pesada, e cada minuto o tornava pior. Por volta das 11, eu estava a organizar cabides quando o ouvi pela primeira vez naquele dia. Boa tarde, senhores. Sim, confirmo. Não aceito esse valor. A voz dele vinha do telemóvel, enquanto caminhava pelo corredor lateral. Normalmente, ele não atendia chamadas no meio da loja. Menos gostava de privacidade. Mas naquele momento não parecia importar-se. Ele passou a 3 passos de mim, a falar com uma firmeza que não lhe tinha visto antes. Não era irritação, era cansaço, transformado em aço. Já disse que não é negociável. Não volto atrás nisso. Ele desligou a chamada com um suspiro que tentou esconder, mas não conseguiu totalmente. E eu pela primeira vez vi nos ombros dele o peso de alguém que carregava demasiado. Eu devia ter continuado a trabalhar. Devia ter olhado para o lado. Devia ter fingido que não tinha visto nada. Mas em vez disso, olhei para ele, e nesse exato segundo, ele levantou o olhar e vaiu-me a observá-lo. O coração bateu-me tão forte que me esqueci de respirar. Mas em vez de desviar os olhos, ele manteve-os nos meus durante 3 longos segundos. Segundos tão densos que pareciam gotas de chuva grossas a bater no vidro. Depois, piscou os olhos e virou costas. Eu senti o mundo a quebrar um bocadinho. À tarde tudo piorou. A supervisora chamou-me ao armazém, com um tom que não reconheci. Podes ajudar com o inventário do fundo? Perguntou ela, sem me encarar. O seu quer os registros todos até amanhã. Fiquei confusa. Mas isso costuma ser feito pela equipe interna. Nunca é feito pelos temporários. Ela engoliu em seco. Eu sei. Mas ele pediu especificamente que fosses tu. O meu coração caiu-me no este. Magoou ele. Ele pediu. A mim? A supervisora percebeu a minha expressão e apresso-se a acrescentar: não penses demasiado. Ele só disse que tinhas feito um bom trabalho. Mas a forma como ela disse aquilo, como se estivesse a tentar suavizar algo, como se houvesse mais por trás. Quando entrei no armazém, ele estava lá sozinho, de costas para mim, a escrever qualquer coisa numa prancheta. O som da porta se fez o virar-se. Os nossos olhares cruzaram-se, e naquele momento eu soube algo tinha mudado. Não era só distância, não era só hesitação, não era só silêncio. Era defesa. Precisamos de terminar isto hoje, disse ele, apontando para os registros. Quero tudo organizado, antes da auditoria. A voz dele era neutra. Profissional. Demasiado profissional. Tentei sorrir, mas a minha expressão quebrou-se a meio. Ele reparou menos claro. Que reparou menos, mas fingiu que não. Começamos a trabalhar em silêncio. O armazém era frio, mas o ar estava quente demais. Pesado demais, cheio de palavras não ditas. Eu tentava concentrar-me nas caixas, nos códigos, nas etiquetas, mas cada movimento dele parecia ecoar no espaço, como se o silêncio entre nós fosse um espelho estilhaçado. Depois de alguns minutos, ele disse, sem me olhar: desculpa o afastamento. O meu pulso acelerou. Eu percebi, murmurei. Ele pousou a prancheta com mais força do que pretendia. Percebeste? Perguntou, finalmente olhando para mim. O olhar dele era intenso, cansado, quase ferido. Percebeste mesmo? Eu não sabia o que dizer. Antes que conseguisse articular uma frase, ele aproximou-se,
metade de um passo. O suficiente para a tensão no ar ficar elétrica. Ele respirou fundo. Não queria que ontem, ou anteontem, ou o que quer que tenha sido, mudasse o nosso comportamento. O coração encolheu-se. Mas mudou, respondi. A forma como ele fechou ligeiramente os olhos foi tão breve que podia ter sido imaginação minha. Mas não era. Sim, admitiu ele. Mudou. O mundo pareceu prender a respiração conosco. E eu não posso. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Permitir que continue a mudar. Aquela frase foi uma faca. Um corte lento, preciso e inevitável. Eu dei um passo atrás antes que a dor se tornasse visível no meu rosto. Claro, murmurei, tem razão. Ele abriu a boca como se quisesse dizer algo mais, como se estivesse a lutar contra uma parte dele que não devia existir. Mas, nesse instante, o telemóvel dele tocou. Ele afastou-se para atender, a porta do armazém abriu-se e o segurança entrou. Desculpe interromper. Senhor Duarte U, seu motorista, está à espera lá fora. Disse que é urgente. Ele olhou para mim menos. E não era um olhar vazio. Era um olhar que dizia 1000 coisas que não podiam ser ditas. Depois voltou-se para o segurança. Já vou. E saiu, sem dizer adeus, sem olhar para trás. Mas o peso da ausência dele ficou ali, comigo, como uma sombra. No turno seguinte, tudo ficou ainda mais evidente. Ele já não me chamava pelo nome, já não me pedia ajuda direta, já não procurava momentos a sós, pelo contrário, evitava-os. Mas havia outra mudança ainda mais dolorosa. Ele já não conseguia esconder que estava a evitar-me. Uma vez, passei por ele no corredor dos casacos. Ele desviou o olhar para uma etiqueta qualquer fingindo interesse como se eu fosse uma distração perigosa. Outra vez, perguntei algo sobre uma reposição, e ele respondeu rápido demais, como se estivéssemos a falar num local público onde tudo podia ser mal interpretado. Mas o pior foi a terceira vez. Eu estava no fundo da loja, a alinhar casacos, quando ele apareceu ao fundo do corredor. Caminhava na minha direção. O coração bateu-me na boca. Mas, quando chegamos a apenas 3 passos de distância, ele parou, respirou fundo e virou-se para o lado contrário, fingindo que tinha acabado de lembrar-se de outra coisa. Foi nesse exato segundo que percebi. Ele não estava só a evitar-me. Ele estava a fugir. E eu não fazia ideia por quê. O dia em que tudo mudou chegou na quinta-feira. Eu tinha tirado o fardamento para o intervalo e estava a sair pela porta lateral, quando ouvi vozes mais altas vindas do piso superior. A zona administrativa, a porta estava entreaberta. E eu juro, eu não queria ouvir. Mas ouvi. Uma voz masculina dizia, com uma frieza cortante: é um erro envolver-se com alguém da loja, Duarte, ainda para mais uma temporária. Isso vai dar problemas. O meu corpo congelou. Depois ouvi a voz dele. A dele, mas não era a voz tranquila dos dias anteriores. Era durante defensiva, ancoaçangada. Eu não estou envolvido com ninguém. A dor entrou-me no peito, antes de eu conseguir evitar. A outra voz continuou. Ótimo, porque não podemos ter escândalos antes da auditoria. Tu sabes isso melhor do que ninguém. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas que doíam só de respirar. Depois ouviu dizer, num tom quebrado: eu vou manter distância. Não te preocupes. Senti as pernas falharem. E nem precisava de ouvir o resto. A porta abriu-se e eu afastei-me, rápido demais, como se o chão estivesse quente. Minutos depois, ele desceu as escadas. Os nossos olhos cruzaram-se, e pela primeira vez, em todos aqueles dias, vi nele algo que nunca tinha visto: arrependimento. Ele abriu a boca, como se fosse falar, mas eu virei a cara e caminhei na direção contrária, antes que ele pudesse dizer uma única palavra. Não porque não quisesse ouvir, mas porque, se ouvisse, talvez não conseguisse continuar a andar nessa noite. Quando cheguei a casa, deixei-me cair na cama sem sequer tirar o casaco. O mundo parecia demasiado grande, e eu parecia demasiado pequena dentro dele. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem, um número desconhecido. Preciso de falar contigo. Eu soube imediatamente quem era, mas não respondi. Desliguei o telemóvel, fechei os olhos e deixei o silêncio preencher o espaço onde, dias antes, tinha existido algo que quase podia ter sido bonito.
Os dias seguintes foram uma espécie de nevoeiro emocional, denso e lento, que me envolvia cada vez que entrava na loja. O mundo não tinha parado, mas dentro de mim tudo avançava em câmara lenta. Cada prateleira arrumada, cada cliente atendido, cada turno, tudo parecia igual. Mas não era, porque ele estava lá. Não fisicamente todos os dias, mas estava na forma como eu me movia, na forma como prendia a respiração, nas zonas onde sabíamos que tínhamos estado juntos, na forma como evitava olhar para o provador, porque a memória da luz dourada ainda me queimava a pele. E ele estava diferente. Mantinha distância, falava pouco, e quando falava, parecia medir cada palavra com uma precisão quase cirúrgica, como se qualquer deslize pudesse incendiar algo que ele não podia permitir. Mas mesmo assim, mesmo quando ele fingia que não, eu sentia-o. Sentia quando ele entrava na loja porque o ar mudava, como quando uma porta se abre para a rua fria. Sentia quando ele passava perto, mesmo sem olhar. Sentia quando ele tentava não olhar, sentia demasiado, e ele também sentia. Eu sabia que sentia. A tensão não é imaginada quando vive nos olhos de duas pessoas ao mesmo tempo. Ao terceiro dia do novo afastamento dele, percebi que já não conseguia fingir que nada se passava. Havia um peso entre nós, uma mágoa silenciosa que ninguém tinha coragem de nomear. Nessa manhã, ele passou pela zona dos acessórios, onde eu estava a arrumar lenços. Passou tão perto que senti o cheiro dele cedro, algo limpo, algo profundo, algo que se colava à memória. Ele olhou para mim menos, finalmente olhou menos, mas o olhar ficou preso a meio, como se algo dentro dele tivesse puxado os travões no último segundo. Eu senti a dor naquele gesto. Senti tão fundo que tive de desviar o olhar para não me partir por dentro. Ele seguiu o caminho. E eu fiquei ali, parada, com as mãos a tremer. Uma colega aproximou-se. "Estás branca?" disse ela. "Vais desmaiar?" "Não", respondi, mas a voz saiu tão fraca que podia ter significados que não queria admitir ao almoço. Tentei evitar os corredores, onde ele podia aparecer. Não queria ter de enfrentar o silêncio dele outra vez. Mas, quando estava quase a sair pela porta lateral, ouvi a voz dele atrás de mim. "Podemos falar um minuto?" O coração disparou. O instinto desce-me para fugir. A mágoa desce-me para virar costas, mas virei-me. Ele estava ali, menos mãos nos bolsos. Expressão séria, mas com algo nos olhos. Algo vulnerável, quase imperceptível, mas real. "Claro", disse eu, mesmo sem saber por que dizia. Ele respirou fundo, aproximando-se apenas alguns centímetros. "Sobre aquela conversa que ouviste", começou ele. O sangue gelou-me. Eu não queria falar disso. Não queria reviver o momento em que ouvi o meu nome misturado com a palavra erro. "Não faz mal", interrompi, sem conseguir controlar a dureza na voz. Eu não tinha nada que ouvir. Ele franziu ligeiramente a testa, como se aquilo tivesse doído. "Não era o que parecia", disse ele. Eu soltei uma pequena gargalhada amarga. "É sempre isso que dizem." Ele baixou o olhar por um segundo. Só um menos mas suficiente para sentir a verdade ali. Eu estava a ser pressionado, confessou ele. E disse o que era preciso para evitar complicações. Essa frase bateu-me, como uma porta que se fecha no rosto. "Então eu sou uma complicação?" perguntei, antes que pudesse engolir as palavras. Ele ergueu imediatamente o olhar. "E havia dor ali? Dor verdadeira?" "Não", respondeu, num sussurro. "És precisamente o contrário. Esse é o problema." O meu peito apertou. "Então por que estás a fugir de mim?" perguntei. Baixinho. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto que nunca tinha visto nele. Um gesto quase frustrado. Porque começou, mas a frase morreu-lhe na garganta. Depois, finalmente, conseguiu. "Porque tu fazes-me querer coisas que eu não posso querer." Eu não esperava aquela sinceridade. Não daquele homem. Não naquele espaço público. Não naquele tom quebrado. O mundo ficou quieto. Quieto demais. Eu abri a boca para responder, mas nesse instante a supervisora apareceu, ofegante. "Desculpe interromper, mas precisamos de vocês dois na zona da entrada. Há um problema com o estoque da vitrine." Ele fechou os olhos, como se alguém o tivesse arrancado de um pensamento que precisava terminar. Depois abriu-os, piscou uma vez, recompôs a postura menos como um computador a reiniciar, e disse:
Vamos. E afastou-se. De novo, a tarde inteira foi estranha. Havia uma energia tensa no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não acontecia. Ele desviava-se de mim. Eu desviava-me dele, e sempre que os nossos caminhos se cruzavam sem querer, o silêncio parecia gritar. Por volta das 4 da tarde, a loja estava cheia. Estava a atender uma cliente quando ouvi um som seco menos algo a cair na zona de entrada. Virei-me por reflexo. Foi então que o vi. Ou melhor, vi o que se passava. Um grupo de turistas tinha derrubado uma estrutura metálica onde estavam expostos vários casacos. A estrutura balançou, inclinou-se, e antes que alguém conseguisse reagir, ia cair. Cima de mim. Não tive tempo de me mexer. Mas ele teve em menos de um segundo. Senti uma mão agarrar-me o braço com força, não violenta, mas firme, e puxar-me para trás, contra o peito dele. O som metálico bateu no chão, espalhando cabides e casacos por todo o lado. Mas eu não caí, porque ele estava ali. O braço dele envolvia-me, alto e seguro. O corpo dele a proteger o meu sem pensar, sem hesitar, sem medir consequências. Tudo aconteceu depressa, mas naquele segundo, menos naquele único segundo, o mundo ficou imóvel. Eu senti a respiração dele na minha nuca, o coração dele contra as minhas costas, a mão dele a segurar a minha, ainda sem conseguir largar. E eu soube com uma certeza crua menos que ele não tinha pensado. Não tinha calculado, não tinha analisado riscos. Ele simplesmente reagira. A minha segurança tinha sido o instinto dele. A supervisora correu até nós. Estão bem? Meu Deus, desculpem. Não vi aquilo abanar. Ele largou-me devagar, como quem tem medo de soltar demasiado depressa. O toque dele ficou na pele como fogo. Estás bem? Perguntou ele. A voz baixa, tensa, quase rouca. Eu tentei responder. O consegui. Apenas assenti. Ele aproximou-se ainda mais, como se quisesse verificar se eu não tinha nenhum arranhão. O rosto dele estava tão perto que eu conseguia sentir o calor da preocupação. Quando te puxei, disse ele, prendendo a respiração. Pensei. Eu olhei para ele, com um coração nas mãos. Eu sei, murmurei. Ele fechou os olhos um segundo, um gesto de alívio ou frustra, ou ambos. Quando os abriu, havia algo novo ali. Algo intenso, algo perigoso, e disse, com aquela sinceridade que ele só mostrava quando esquecia quem era. Eu não consigo ficar longe de ti. O meu coração partuzei, e remenducei ao mesmo tempo. Mas antes que pudesse responder, ele afastou-se um passo sofrido, e acrescentou, e é precisamente por isso que tenho de tentar. As palavras dele entraram no meu peito como um punhal delicado. O mortal, mais profundo. Ele virou-se e saiu da zona de entrada, passando uma mão pelo rosto como quem tenta recuperar fôlego, depois de ficar demasiado tempo debaixo de água. Eu fiquei ali, entre o cheiro dos casacos caídos, entre o caos à minha volta, entre a dor e o desejo de correr atrás dele. Mas não corri, porque, naquele momento, percebi uma verdade que me cortou ao meio. Eu era o que ele queria, mas também era o que ele achava que não podia ter. E nada dói mais do que isso. Depois do incidente com a estrutura metálica, pensei que ele fosse desaparecer da loja por alguns dias, como fazia sempre que algo parecia sair do controle. Mas não. No dia seguinte, ele estava lá antes mesmo de as portas abrirem. Eu cheguei 5 minutos mais cedo e ele já estava no meio da loja, a falar com 2 responsáveis de área. A forma como gesticulava era calma, mas havia tensão nos ombros, uma tensão que eu reconhecia, porque tinha visto a mesma expressão na noite em que ficamos presos no provador. Quando me viu entrar, interrompeu o que estava a dizer por um segundo. Apenas um segundo, mas suficiente para o meu coração tropeçar. Depois desviou o olhar, retomando a conversa com uma neutralidade tão perfeita que parecia ensaiada. Eu percebi ali, ele estava decidido a manter distância. E eu também estava decidida a deixá-lo tentar. Mesmo que dentro de mim houvesse uma parte que gritava o contrário. A manhã passou arrastada, cheia de clientes e arrumações, e mesmo assim, eu sentia os olhos dele sobre mim. Não diretamente, não descaradamente, mas como quem vigia, sem querer vigiar, como quem tenta garantir que nada me acontece outra vez. Eu fingia que não notava, mas notava tudo.
Notava quando ele mudava de corredor, só para não passar perto de mim. Notava quando ele parava de falar com alguém só porque me tinha ouvido passar. Notava quando ele tentava olhar para qualquer lado excepto para mim. E notava, acima de tudo, a contradição. Quanto mais ele fugia, mais presentes pareciam todos os gestos dele. Por volta das 11, estava a arrumar uma mesa de camisolas, quando a Marta sussurrou: "Olha, o teu amigo anda estranho." Eu engasguei-me no ar. "Meu amigo", repetiu ela, com um sorriso divertido. "Ele olha para ti como quem não devia olhar. Toda a gente já viu. Só vocês é que não." Eu virei-me para longe depressa demais. "Tens imaginação a mais." "Tenho olhos", murmurou ela, piscando-me o olho. Eu afastei-me, antes que ela dissesse algo pior. Mas a frase dela ficou presa como uma farpa. "Ele olha para ti como quem não devia olhar." Eu tentei ignorar. Eu tentei continuar a trabalhar. Eu tentei fazer de conta que nada me afetava. Mas pela primeira vez, senti medo que alguém notasse o que se passava entre nós, mesmo quando nós próprios não sabíamos definir o que era. À hora do almoço, fui para a área de descanso. A sala estava quase vazia. Sentai-me perto da máquina de café. Mexi o meu lanche sem fome. As minhas mãos tremiam ligeiramente, e eu nem sabia por quê. Talvez fosse a ansiedade acumulada. Talvez fosse o peso das palavras que ele tinha dito. "Tu fazes-me querer coisas que eu não posso querer." Ainda me queimava ouvir aquilo. Foi então que ouvi passos. Ele entrou na sala de descanso. Eu congelei. Literalmente. Ele nunca menos vinha à sala do staff. Demasiado público, demasiado humano. Ele parou quando me viu. Só um segundo. Mas esse segundo teve o peso de horas. Eu endireitei as costas. Ele olhou para a máquina de café, como se estivesse ali por acaso. Mas não estava. A máquina estava variada há 2 dias. E ele sabia. Mesmo assim, aproximou-se. Pressionou um botão qualquer que não fez nada. Suspirou baixinho. E ficou ali, de costas para mim. Eu senti o coração martelar contra as costelas. Eu devia falar, dizer, qualquer coisa. Perguntar se estava bem. Mas não saiu nada. Ele passou a mão pelo cabelo. Outro gesto de nervosismo raro. E deu um meio volteio. Como se finalmente estivesse a ganhar coragem para enfrentar o silêncio. Entre nós, deu 2 passos na minha direção. Depois parou. "Não devias estar sozinha aqui", disse ele. Eu arqueei as sobrancelhas. "Por quê?" "Porque é seguro ter companhia", respondeu ele. Mas o tom não era sobre segurança física. Eu sorri. "Triste? Pensava que estavas a tentar manter distância." Ele apertou a mandíbula. "Estou", confessou ele, "mas não estou a conseguir." Houve um silêncio que me cortou a respiração. Ele olhou para a porta, como se estivesse prestes a fugir outra vez. Mas depois olhou para mim e ficou. "Sobre o que aconteceu ontem." Começou ele. "Já sei", interrompi. "Não devia ter acontecido." Ele cerrou os olhos de dor. "Não é isso." "Então é o quê?" perguntei. Ele aproximou-se mais um passo. "Eu reajo a ti de formas que não consigo controlar." As palavras dele batoram-me como um trovão. Ele nunca tinha admitido tanto. Eu senti-me a falhar o ar. Mas, de repente, alguém entrou na sala, menos 2 colegas a discutir horários. Ele recuou num segundo, rápido demais, quase brusco. A expressão dele fechou-se. As defesas subiram. As muralhas voltaram. "Tenho de ir", disse ele, com a voz transformada noutra, mais fria. E saiu, deixando-me ali, com o coração nas mãos, e 1000 perguntas que nunca chegaram a sair. A tarde veio com uma agitação diferente. O centro comercial estava cheio. A loja estava ainda mais cheia. E eu tentava manter-me ocupada, concentrada no trabalho, no barulho, nas pessoas. Mas cada vez que via o vulto dele ao longe, o meu corpo endurecia. Por volta das 4, aconteceu algo que mudaria o rumo dos dias seguintes. Uma mãe perdeu uma criança. O som dela a chamar o nome do miúdo ecoou pela loja. O ambiente transformou-se. Clientes olharam em volta. Colegas correram para ajudar. Eu estava na zona de acessórios, quando ouvi o choro de uma criança, menos um choro pequeno. Assustado, segui o som e encontrei um menino encolhido atrás de uma bancada de camisolas.
Ajoelhei-me. Estás bem? Perguntei. Baixinho. Ele abanou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Vamos procurar a tua mãe. Está bem? Tentei sorrir. O menino agarrou a minha mão com força. Uma mão pequenina, quente, a tremer. Eu levantei-me devagar. Foi então que o vi. Ele menos a vir na nossa direção. O olhar dele primeiro pousou na criança. Depois, na minha mão presa à mão dele. E algo mudou na expressão dele. Algo suave. Algo que eu nunca tinha visto. Ele aproximou-se. Está perdido? Perguntou. Com uma gentileza tão inesperada que me fez respirar mais devagar. Está, respondi. Encontramo-lo agora. Ele agachou-se ao nível da criança. Como te chamas? Perguntou ele, num tom tão calmo que o menino parou de chorar. Tomás, murmurou o miúdo. Tomás, vamos procurar a tua mãe juntos. Disse. Ele. Podes dar minha mão também? O menino olhou para ele, depois para mim, e lentamente estendeu a mão pequena. Ele segurou-a com cuidado, e nesse momento, por motivos que não sei explicar, senti algo dentro de mim partir e voltar a colar-se. Ele, o homem que tinha passado dias a fugir de mim, agora estava ali, ajoelhado no chão, a segurar a mão de uma criança perdida, com uma ternura que ninguém jamais imaginaria vinda dele. Caminhamos juntos pela loja menos nós os três. E, por segundos, pareceu uma fotografia, uma imagem bonita demais para ser real, quase perigosa. Quando encontramos a mãe do pequeno Tomás, ela chorou de alívio, agradeceu 1000 vezes, abraçou o filho. Ele ficou parado ao meu lado, de mãos nos bolsos, mas os olhos estavam presos em mim. Foste rápida, disse ele, baixinho. E cuidadosa. Eu olhei para as mãos. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, murmurou ele, sem desviar os olhos. Nem toda a gente tem esse instinto. Senti o rosto aquecer. Mas aí aconteceu o que mudou tudo. A mãe do Tomás reparou na proximidade entre nós os dois. Olhou para ele, depois para mim, depois para as mãos que por instinto quase se tinham tocado. E sorriu daquele modo estranho, aquele modo que faz o coração parar. Obrigada aos dois, disse ela. Fazem uma boa equipa. Ele piscou os olhos, surpreendido. Eu corei até as orelhas. A mãe afastou-se com o filho. E nós ficamos ali, em silêncio, presos no eco daquela frase, fazem uma boa equipa. Ele engoliu em seco. Deu um passo na minha direção, tão perto que sentia o perfume dele. Não devia. Começou ele. Eu sei, respondi. Mas, insistiu ele, num sussurro. Os nossos olhos encontraram-se. Houve um segundo menos, apenas um menos, em que eu soube exatamente o que ele ia dizer, mas ele não disse. Porque o telemóvel dele tocou. Um toque cortante fora de lugar brutal como uma porta a fechar-se. Ele desviou o olhar, inspirou fundo, respondeu a chamada num sim, tenso. E afastou-o. Com passos rápidos demais eu fiquei aí sozinha, com o eco de uma frase que ele nunca terminou. Mas eu sabia tão bem quanto sabia o meu próprio nome. Que, naquele momento, no silêncio cortado pela chamada, ele tinha estado a 1 milímetro de confessar tudo o que estava a tentar esconder. E isso foi mais perigoso do que se ele tivesse dito. Os dias que se seguiram ao episódio do pequeno Tomás foram estranhos. Não tanto pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. Ele não disse aquilo que ia dizer. Eu não perguntei aquilo que queria perguntar. E ficamos presos num silêncio que respirava por si próprio. Mas pela primeira vez, aquele silêncio não era afastamento, não era frieza, não era fuga. Era expectativa, como se ambos soubéssemos que estávamos a aproximar-nos de algo que não se podia evitar, mesmo que ainda não tivéssemos coragem para nomear. Ele aparecia todos os dias na loja, não tão contido como antes, mas também não tão presente como no início. Era um meio-termo estranho. Ele aproximava-se e recuava, como alguém que caminha na borda de um precipício, sabendo que um passo errado pode mudar tudo. Mas o pior de tudo era isto. Eu já não conseguia fingir que não esperava por ele. Na quinta-feira, a loja estava particularmente cheia. Havia música, barulho, clientes impacientes, e eu estava cansada, com as mãos doridas de tanto arrumar peças, com a cabeça a tentar seguir um ritmo
que já não era só meu. Era o ritmo dele, o ritmo do que tínhamos vivido e do que ainda podíamos vir a viver. Foi nesse estado que ouvi a supervisora chamar. Preciso de alguém para ir ao armazenamento, buscar uma caixa urgente. É pra já. Ninguém queria ir. Eu fui, apesar de não ser a minha função. O armazém estava frio, silencioso, cheio de caixas altas, sombras e ecos. Caminhei até a secção indicada, procurando o número da caixa. Encontrei. Alto. Agachei-me para puxar. E foi então que ouvi a porta do armazém fechar. Não com força, mas com intenção. Levantei-me devagar. Ele estava lá, de pé, à minha frente, entre mim e a única saída. O coração subiu-me. Garganta está sozinha aqui, disse ele. Sim, respondi. Com a voz mais baixa do que queria, ele deu um passo, um só. Um passo que encolheu o espaço entre nós, como se alguém tivesse puxado as paredes. Precisamos de falar, disse ele. Eu inspirei fundo. Não sei se é boa ideia. Também não acho que seja, confessou ele, num tom tão honesto que o meu peito doeu. Mas mesmo assim, estou aqui. O silêncio ficou pesado. Pesado demes, ele aproximou-se mais um passo. Quando te puxei ontem, disse ele, com a voz baixa, rouca, carregada de algo que parecia mais vulnerabilidade do que desejo. Não pensei. Foi instinto. Eu sei, murmurei, sem conseguir desviar os olhos. Ele olhou para mim com uma intensidade tão crua, tão profunda, que sentia a pele aquecer. Não devia ter sido instinto, acrescentou. Eu não devia reagir assim contigo. Eu senti o ar fugir-me do peito. Então por que é que reage? Perguntei, finalmente, com uma coragem que não sabia que tinha. Ele fechou os olhos, como se tivesse levado um murro invisível. Depois abriu-os, e aquilo que vi neles taiu-me o fôlego. Porque te vejo, disse ele. Só isso, mas dito de uma maneira que deixou tudo à mostra. Vejo-te de um modo que não consigo controlar. Aquela frase atravessou-me como uma flecha. Ele continuou, no murmúrio. E quanto mais tento ignorar, pior fica. O meu coração batia descompassado. Então por que é que te afastas? Perguntei, sentindo a voz tremer. Ele riu. Um riso triste, cansado, quase partido. Porque eu conheço as consequências. E tu não. Aquela frase doeu. Demasiado, estás a tentar proteger-te a ti. Interrompi? Não, cortou ele inesperadamente, suave. A ti. Senti o chão mover-se. Ele aproximou-se mais. Agora tão perto que eu conseguia sentir o calor do corpo dele. Acham que eu não vejo? Murmurou ele. Que és temporária. Que és nova. Que és inferior no organigrama. Fez uma pausa, dolorosa. Acham que és vulnerável. Que és influenciável. Que podias acusar-me de abuso, que eu podia manipular-te. Outro silêncio. Mais denso, mais amargo. E tu não fazes ideia do que pode acontecer se alguém descobrir que te olho demasiado tempo. A respiração falou-me. Ele baixou o olhar, como se confessar aquilo fosse humilhante, perigoso, ou as duas coisas. Sempre que me aproximo, murmurou. Sinto que estou a caminhar em terreno minado. Houve um segundo, só um menos, em que eu quis tocar-lhe na mão. Mas não toquei. Porque ele era ele. Ou, era, u. E o mundo era cruel com diferenças assim. Então, é medo? Perguntei, com a voz frágil. Ele ergueu os olhos tão depressa que quase me cortou o fôlego. Não, disse ele. Firme. O medo é a única coisa que não é. A intensidade da resposta fez-me dar um passo para trás. Mas ele deu um passo para frente. Não me tocou, mas esteve perto o suficiente para as nossas respirações se misturarem. Tu mexes comigo, confessou ele. Demasiado, rápido demais, forte demais. Eu senti as lágrimas subir. Não de tristeza, mas de algo que eu não sabia nomear. E eu continuei também. Ele fechou os olhos. Só um segundo, mas intenso o suficiente para me fazer tremer. Quando os abriu, a resposta estava lá. Sim, disse ele. Tu também. Um silêncio enorme caiu sobre nós, daqueles silêncios que não são vazios, mas cheios de tudo, o que não se pode dizer. A mão dele levantou-se, devagar menos como se fosse tocar-me no rosto, mas parou a meio caminho, os dedos suspensos a centímetros da minha pele. Se eu te tocar, murmurou ele, a voz quase inaudível, não vou conseguir parar. O meu coração desapareceu.
Eu devia afastar-me, devia proteger-me, devia lembrar onde estava, mas não consegui. A minha voz saiu como um sussurro. Então não toques. Ele inspirou como quem leva um choque, e baixou a mão. A dor naquele gesto foi tão profunda, que eu senti fisicamente, mas ele não saiu. Não fugiu, não se afastou. Em vez disso, deu um passo ainda mais perigoso, o passo emocional. Precisas de saber uma coisa, disse ele, antes que isto avance. Ou, sabe. O armazém pareceu encolher. Ele passou a mão pela nuca, menos gesto raro, gesto vulnerável. Eu não sou o homem que imaginas, disse ele, com um peso que parecia anos de silêncio. E não estou a falar de dinheiro, ou do cargo. Estou a falar de coisas que nunca contei. O frio na minha espinha não era medo, era previs. Oh, que coisas? Perguntei. Ele respirou fundo. Há um motivo, começou ele, para eu viver afastado. O meu coração acelerou. Há um motivo, continuou, para eu evitar envolvimentos. Eu senti o mundo abrandar. Há um motivo, disse ele, com a voz a partir-se pela primeira vez, para eu não me permitir sentir o que estou a sentir agora. Os meus olhos enturmecem de lágrimas. Que motivo? Sussurrei. Ele fitou-me com uma dor tão antiga, que parecia vir de anos antes de eu sequer o conhecer. Depois disse, devagar, como quem confessa um crime, eu já perdi alguém. Alguém que não consegui salvar. O meu corpo gelou. Ele baixou o olhar, e aquele gesto foi mais devastador do que qualquer lágrima. E não aguento, murmurou, a possibilidade de perder outra vez. Quando levantou os olhos, a vulnerabilidade dele era tão grande, tão nua, tão pura, que senti uma vontade absurda de abrocá-lo. Por isso afasto-me, continuou, por isso fujo, por isso digo a mim mesmo, que tu és perigo. Fez uma pausa. Mas quando te puxei ontem, percebi que fugir não muda nada. O silêncio entre nós explodiu em 1000 significados. E então ele disse, pela primeira vez sem barreiras, eu gosto de ti. O mundo deixou de existir. As paredes, as caixas, a loja menos, tudo desapareceu. Só havia ele e aquela frase. Mas antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse sequer respirar menos a porta do armazém, abrucei com estrondo. A supervisora entrou. Aflita. Desculpem, precisamos de vocês, os dois. É urgente. Agora, ele recuou como se tivesse sido atingido. Eu também. A magia quebrou-se, mas não morreu. Porque, quando ele passou por mim para sair, os seus dedos tocaram menos, só por um instante menos na minha mão. Um toque mínimo, quase acidental, mas com a força de uma promessa. E eu soube, naquele segundo, que a verdade dele já não podia ser apagada, nem a minha. O resto do dia passou como se tivesse sido arrancado de mim. Depois da supervisora ter irrompido pelo armazém, ele afastou-se tão rápido como um reflexo de autopreservação. Voltou ao piso superior, reuniu-se com alguém, desapareceu em chamadas, entregou instruções que soavam a ordens mecânicas, ditadas por alguém que queria esconder qualquer traço humano. Eu fiquei na loja, a tentar respirar o mesmo ar que tinha respirado durante semanas. Mas já não era o mesmo, porque agora eu sabia. Agora eu tinha ouvido a verdade dele. Agora eu tinha visto algo que ele tentava esconder de todos, talvez até dele mesmo. E quanto mais ele tentava manter distância, mais evidente se tornava que não sabia como o fazer. Cada vez que passava por mim, desviava o olhar tarde demais. Cada vez que eu mudava de corredor, ele aparecia no fim do outro, como se não tivesse memorizado a planta da loja. Cada vez que falava com alguém, parecia esforçar-se para manter a voz neutra menos, mas a tensão nos ombros denunciava. No fim do turno, ele desapareceu. Não me procurou, não tentou falar comigo, não tentou remendar o que tinha ficado suspenso. E talvez isso fosse tudo o que eu precisava para perceber que não conseguiria ir para casa como se nada tivesse acontecido. O que ele tinha dito no armazém não era leve. Não era passageiro. Não era acidental. Eu gosto de ti. Aquela frase tinha um peso que mudou tudo menos. Mas o silêncio, que se seguiu à interrupção, mudou ainda mais. Eu precisava de respostas. Saí do centro comercial perto das 23 horas. A noite estava úmida, e o cheiro da chuva no ar adivinhava algo iminente. O céu estava escuro.
a brisa fria, e a cidade parecia presa num daqueles momentos em que Lisboa respira mais devagar. Eu caminhei até a saída lateral, puxei o casaco e inspirei fundo. Foi então que o vi. Ele estava encostado ao corrimão exterior, debaixo da luz amarela de um candeeiro, com as mãos nos bolsos do casaco, a cabeça inclinada, o olhar distante sobre o rio. Mesmo que o Tejo não estivesse tecnicamente ali menos. Mas Lisboa tem sempre jeito de parecer que está perto dele. Ele não me viu imediatamente, ou talvez tenha visto, e fingiu que não sei. Aproximei-me devagar. Estás à minha espera? Perguntei, a voz mais firme do que me sentia. Ele fechou os olhos. Por um segundo apenas, mas suficiente para perceber que sim. Virou-se. Não devia estar, disse ele. Mas estás. Ele engoliu em seco. Sim, eu parei a 3 passos dele, o lugar onde as nossas distâncias costumavam hesitar. A noite estava silenciosa. O centro comercial fechara há poucos minutos, e apenas o som distante dos carros na rotunda quebrava o ar. Sobre o que disseste, comecei, com o coração a bater tão forte que quase me impedia de falar. Ele levantou a mão, como se ainda tentasse parar o inevitável. Eu não devia ter dito, murmurou. Eu senti a primeira pontada da noite. Mas disseste. Ele passou a mão pela nuca, olhando para a calçada molhada. Foi um erro. Foi como levar um murro no estômago. Virei a cara. Senti a visão distorcer-se por um instante. Mas ele apressou-se. Um erro. Não porque seja mentira. Fez uma pausa menos dolorosa, mas porque não devia ter te arrastado para isto. Para mim, olhei-o nos olhos. Tu continuas a achar que o perigo sou eu, disse, com um fio de tristeza. Ele aproximou-se um passo. O perigo é o que o mundo faz conosco, corrigiu ele, baixinho. O que dizem? O que assumem? O que insinuam? E tu tens medo disso? Tenho medo de que te magoe, admitiu ele, com uma sinceridade brutal. Eu soltei o ar devagar. E tu? Perguntei. Quem te magoou a ti? Ele desviou o olhar para o chão. E só aí percebi que nunca o tinha visto lutar tanto para manter uma expressão neutra. A pessoa que eu perdi, disse ele finalmente. O meu coração parou por um segundo. Ele continuou. Ela estava numa situação complicada. Eu tentei ajudar, tentei protegê-la. Fez uma pausa, pesada, mas não consegui. E todos disseram que era minha responsabilidade salvar alguém que já estava quebrado. O silêncio da noite caiu entre nós como uma cortina. Eu não sabia se devia aproximar-me ou afastar-me. Mas ele respondeu por mim. Desde então, murmurou, decidi que não podia sentir algo assim outra vez. E falhaste, completei suavemente. Ele levantou o olhar. Ferido, Ansim. A palavra caiu como chuva. E, como se Lisboa tivesse esperado por aquele momento, as primeiras gotas começaram a cair, suaves, frias, dispersas. Perguntei, baixinho. E agora? Ele respirou fundo, com o peito a subir e descer num gesto que revelava tudo o que tentava esconder. Agora, disse, estou a fazer tudo errado. Eu dei um passo, depois outro. Ele não se mexeu. Olha para mim. Pedi. Ele olhou, e naquele olhar havia meses de contenção, dor, desejo, medo, e tudo o que fica preso quando duas pessoas fazem força em lados diferentes do mesmo sentimento. O que queres realmente? Perguntei. Ele não respondeu. Não de imediato. A chuva ficou mais forte, mas ainda leve o suficiente para parecer cinematográfica, não desconfortável. Eu esperei. Ele aproximou-se, um passo lento, como se estivesse a atravessar uma fronteira invisível. Ficou tão perto que eu conseguia sentir o calor da respiração dele, misturada com o ar frio da noite. Começou ele, mas não conseguiu terminar. Abri a mão, hesitei, e toquei no casaco dele bem quase. Nada. Ele fechou os olhos, como se aquele toque fosse demasiado. Eu não vou fugir, murmurou ele, mas não sei como ficar. Então aprende, respondi. Ele abriu os olhos, e havia ali um brilho novo. Ou luz. Mas vontade... Achas que é assim tão simples? Perguntou. Eu sorri, triste. Nada do que vale a pena é simples. A chuva engrossou, espalhando gotas grandes que brilhavam sob o candeeiro. Ele inclinou a cabeça para o lado.
estudando-me como se eu fosse algo que não merecia, mas que não conseguia largar. Se ficarmos, murmurou, vais sofrer. Se fugires, respondi, vais sofrer mais. E ele riu. Um riso curto, incrédulo, quebrado. Tu assustas-me. Ainda bem? Ele piscou os olhos. Por quê? Porque significa que sentes algo. Ele aproximou-se ainda mais. E pela primeira vez desde que tudo começou, foi ele quem tentou tocar-me. A mão dele levantou-se, devagar, como se movesse água. Desta vez, não parou a meio. Os dedos dele tocaram no meu rosto, e eu fechei os olhos. O toque foi tão leve, tão contido, tão estudado, que doeu mais do que se tivesse sido impulsivo. Ele passou o polegar pela minha bochecha, como se estivesse a confirmar que eu era real. Depois murmurou: promete-me uma coisa. Qual? Que, se eu estragar tudo, não vais desaparecer sem me dizer. Eu sorri de olhos fechados. Promete tu outra coisa. Ele levantou as sobrancelhas. Que, se eu me assustar, não vais fugir. Ele inspirou devagar. Aproximou a testa da minha. Prometo. A chuva caiu com força agora. Mas nenhum de nós se mexeu. A cidade continuava a viver ao nosso redor, menos carros, luzes, vida menos. Mas ali, naquele círculo pequeno, sob um candeeiro, havia apenas nós e as coisas que ainda não sabíamos como nomear. Ele falou primeiro. Não sei onde isto vai dar. Nem eu. Tenho medo de te magoar. Eu também tenho medo de te magoar. Ele riu de novo. Ele riu de novo, quase aliviado. Somos um desastre. Somos... Concordei, e depois acrescentei. Mas estamos aqui. Foi suficiente. Ele pousou a mão no meu pescoço, com um cuidado infinito, menos como alguém que segura algo frágil, precioso. E aproximou-se, não para me beijar não ainda, mas para respirar o mesmo ar que eu. A distância entre nós era um fio, e ele disse, com a voz baixa, rouca, cheia de tudo o que finalmente deixara cair. Quero tentar... Senti o coração explodir de uma forma que não consigo explicar. Então tentamos, respondi. Ele fechou os olhos, como alguém que finalmente permite a si mesmo descansar, depois de anos a lutar, e a chuva caiu forte, e Lisboa brilhou, e o mundo ficou imóvel. E foi assim, sem grandiosidade, sem fogo de artifício, sem beijo, que começamos. Não com fim, mas com uma promessa, a promessa de duas pessoas que tinham tentado fugir uma da outra, e descobriram que era impossível.